Mais uma escola de discípulos. Tem um discípulo que vai ministrar para nós hoje, ó. Glória a Deus, Isso aí, ó. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz e graça esteja com todos. Para mim é uma honra e um grande desafio, né? Eu tinha me preparado com a intenção de usar o projetor aqui, que é uma dinâmica que eu achei melhor para que eu conseguisse não me perder no que eu me propus diante do Senhor a fazer aqui junto aos irmãos. Bom, como é uma primeira experiência minha, né, falar em público não é fácil, treme. Confesso a vocês, essa noite nem dormi direito, pensando, repassei com a minha esposa, já temos professor aqui de português também, fiquei preocupado, corrige tudo. E diante de mestres, né, e eu entendi quando recebi o convite, né, através do pastor Bruno, do pastor Adriano, que era uma forma também de honrar tudo isso que está acontecendo entre nós através da vida dos nossos mestres, né? Porque acho que a maior gratidão de quem serve a obra é sentir-se que foi usado pelo Senhor, capacitando, né, formando, dando sequência à obra do Senhor. Então eu lutei contra toda a minha timidez, né, para dar continuidade a esse propósito, aceitar esse desafio, né, diante dos meus mestres aqui na frente, pastor Edilson, né, sou uma parte da influência de vocês, né, através da palavra do Senhor. Então eu peço que fiquem à vontade, né, a intenção aqui como é uma escola de discípulo, é uma aula e eu estou aqui me expondo, fiquem à vontade para criticar. Nós publicamos, né, o que seria apresentado aqui, está no celular de vocês. Eu gostaria que pudesse me acompanhar junto aí. E na medida que, olha, teve uma divergência de entendimento, a gente possa ficar à vontade, né, para que a gente saia aqui com o melhor aproveitamento da palavra do Senhor. Amém? O desafio de hoje, então, para mim, seria apresentar na escola de discípulos o livro de Josué. Amém? Aí, dentro dos meus estudos que eu fui buscando, né, através das escrituras e também através de algumas coisas que eu achei na internet, de alguns professores, das influências aqui na escola, eu separei esse assunto para vocês. Então, assim, no livro de Josué, antes da gente entrar nele, eu quis fazer uma revisão, porque era uma coisa que, para mim, até pouco tempo atrás, eu não tinha esse discernimento e esse zelo pela palavra do Senhor, por entender toda a estrutura da Bíblia, né? Então, aí, para vocês aí, como introdução, na entrada aí, eu coloquei aí, eu chamei de revisão, né? Que é entender a Bíblia é um conjunto de 66 livros, né? Divididos em dois temas, o Antigo e o Novo Testamento. Mas antes disso, né, nas pesquisas, né, eu achei muito interessante que a Bíblia ela não é um livro cronológico, né, isso que já foi muitas vezes aqui enfatizado por vocês aqui, pelos nossos mestres, mas às vezes eu, até pouco tempo atrás, entendia e às vezes me perdia, porque eu ali queria ver uma sequência, porque às vezes encontrava um depoimento e não achava, por exemplo, no livro de Gênesis, né? E aí eu me perdia, como é que o pastor falou aquilo? E aí às vezes num culto, né, onde tem uma pregação, você não tem tempo para isso, né? E aí você acaba ficando meio perdido. Então eu achei interessante a gente refrisar isso, né? E aí, como exemplo, né? Aí, como está aí, não vai estar na sequência para vocês, que estaria preparado para estar num projetor, né? Então, um exemplo dessa questão da não cronologia, né? É a narrativa do livro de Jó, né? A narrativa do livro de Jó, se a gente fosse olhar pelas escrituras, ela deveria ser um dos primeiros livros, ou o primeiro livro na Bíblia, se fosse na ordem cronológica, né? Está cada vez mais desafiador, né? Tem o pastor Ricardo Teres ali, já tremi nas balas.
Amém. Então, nessa questão da narrativa, da cronologia, né? A Bíblia nos mostra no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, um homem íntegro e justo, e temia a Deus e evitava-se o mal. Né? Então, assim, dentro das pesquisas que eu acompanhei lá nos estudos, no livro de Gênesis, no capítulo 10, do 22 ao 23, cita Uz, filho de Arã, bisneto de Noé, filho de Arã, neto de Sem, é considerado o primeiro provável ancestral da terra de Uz. Então, assim, são 3 pontos ali que eu encontrei. O segundo filho de Uz, lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 20 ao 21, né, ele também cita Uz, filho de Naor, sobrinho de Abraão, irmão de Rebeca. Então, era só para fortalecer, né, aquilo que, para mim, seria interessante refrisar, que às vezes a gente acha que todo mundo tem esse entendimento, né? Porque uma das maiores dificuldades que eu, como testemunho, dou para vocês quando leio a Bíblia, é essa dinâmica de a gente já ter na cabeça que existe toda uma cronologia, que é uma história. E aí, quando eu peguei isso tudo, achei muito bacana em refrisar isso com todos, amém? Então, na sequência lá, né, voltando para a introdução, o Antigo Testamento são 39 livros, se trata da primeira aliança de Deus com a humanidade e a criação. Né, isso aqui foi até repassado, foi comentado isso pelo pastor na última apresentação, pastor Edilson. Não, o livro Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, os 5 primeiros livros, né? Ele se trata do princípio da criação e da citação das leis, né? Os livros históricos, né? Os livros históricos começam de Josué até o livro de Jó, são 13 livros, né? Dentro das ordens dos 39. Os livros poéticos, né? Acho que eu ouvi isso também na boca do pastor Edilson. O livro poético, sistema de linguagem, ele trata-se de um sistema de linguagem diferente, né? Que dá-se um entendimento de algo poético. Minha professora de português, se me ajudar, né? Puder me ajudar aí, porque é diferente quando você tem uma narrativa e quando um livro de provérbios, por exemplo, ele não te dá ordem de tempo, de momento, ele te dá ensinamento, né? De uma forma aleatória. Então, por isso, esse entendimento de linguagem diferente, como intitulado poético. Os livros proféticos, maiores e menores, eu lembro disso até numa provinha da Xemá lá, que eu me fiquei todo perdido lá. E isso aí valeu, né? Porque essas coisas vão marcando a gente e vai frisando, né? E os livros proféticos, maiores e menores, né? Não se trata pelo fato deles serem a definição que o profeta é maior ou o outro é menor, e sim pelo fato do volume de depoimentos que estão relatados nos livros, né? Então, aí está separado os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os menores se trata exatamente por essa questão de volume de conteúdo, e não pelo seu valor de significados, né? Os profetas maiores escreveram mais, os profetas menores escreveram menos. Né? Mas isso não muda a significância do profeta. Há quem entenda também que, só acrescentando, tá? Amém. Há quem tenha entendimento do tamanho das revelações também. Os profetas maiores tiveram maiores revelações. Os profetas menores revelações. Mas é basicamente isso. Uns escreveram mais, outros escreveram menos. Amém. Você falou que basicamente isso. Amém. Aí, entramos depois no período de 400 anos, já foi comentado aqui, né, o período de silêncio de Deus. E aí eu achei interessante, deve estar na última apresentação aí na sequência para vocês, uma definição do Pentateuco,
né, que eu achei interessante, porque se tratava de uma definição que eu achei na Wikipédia, que assim, não é vamos falar assim, que não tem uma grande influência cristã, né, mas ela dá um entendimento muito bacana. Vocês conseguiram achar aí? Achar? Está no finalzinho aí. O Pentateuco, o grego, que eu não vou nem arriscar falar esse nome aqui. Se alguém tiver essa habilidade, fica à vontade. Achou? É porque, gente, se está dessa forma, é porque na minha sequência de apresentação no slide, já teria como clicar e a sequência, eu ia buscar o retorno lá, que seriam complementos do conteúdo, tá? Por isso que está dessa forma. Então, as 5 partes, seções compostas por 5 primeiros livros da Bíblia. Entre os judeus é chamado de a Torá, uma palavra de língua hebraica com significado associado ao ensinamento, introdução ou literalmente lei, né? Então, assim, é muito bacana a gente repassar isso aqui, porque no finalzinho aqui, a gente, antes de eu finalizar essa questão do Pentateuco, eu queria entrar nos 27 livros, então, da segunda e eterna aliança, que é o Novo Testamento, amém? Os livros evangélicos, então, são os 4 primeiros livros. Depois, o Atos dos Apóstolos, é o primeiro e o único livro histórico. Depois, as cartas, né, que são 21 cartas, são os livros dos apóstolos. E o último livro apocalíptico. Né? Bom, na sequência, então, vamos entrar diretamente agora na questão do livro de Josué, né, que é o tema de hoje. A escolha de Moisés, né? Acharam aí? Voltou lá para... Isso. Significado dos nomes. É um costume muito forte ocorrido no povo de Israel, né? Diante de uma fé para dar destino. Quando Deus ratificou o propósito de vida de Oséias, o seu nome foi mudado, né? Então, assim, a gente vê muito testemunho nas escrituras, né, da significância dos nomes, né? Quando nasce um filho em Israel, isso tem um valor que, às vezes, a gente, como cristão, isso se perdeu, né? A gente escolhe o nome pela beleza, pela história de família, e a gente não presta atenção nisso, e isso realmente tem um peso espiritual, né? Josué, o seu primeiro nome era Oséias. O significado, salvação. Números, no livro de Números, no capítulo 3, no versículo de 8 a 16, tem uma passagem que está lá assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nu, Moisés chamou de Josué. Então ali, né, já se iniciou um chamado, uma escolha, uma mudança de rota, vamos dizer assim, né? O Senhor já ratificou, mudou, e tinha um plano sobre a vida de Oséias quando definiu um nome sobre ele como Josué, né? Moisés dá um novo significado e um chamado a Oséias. Josué, o significado no hebraico, é Yeshua, o Senhor salva, né? Então, assim, todas as escrituras, como eu aprendi aqui pelos nossos mestres, a gente tem que olhar as escrituras porque ela sempre está apontando para o Salvador, sempre ela aponta para Cristo, né? Então, quando a gente testemunha isso aqui pela revelação da palavra, a gente vê que, né, as escrituras, quando os 5 livros Pentateuco, quando mostrou a trajetória, Moisés levando o povo, era um propósito, era uma caminhada, né, a uma promessa, ok? Só acrescentando mais uma coisa aqui. Sim. Interessante que você falou, o Marcinho falou, porque tudo nas escrituras aponta para Cristo. O nome Josué, no Antigo Testamento, ele se escrevia igual o nome Jesus no Novo Testamento. A mesma
escrita. Né? Então, assim, Josué, de certa forma, ele é um tipo de Cristo, ele já apontava para Cristo. Tanto que o nome original de Josué, que você acabou de falar, Oséias, quer dizer salvação. Tudo aponta para Cristo. Então, assim, de novo, a gente, né, refrisar essa importância do nome, assim, quando um filho nasce, né, eu vejo isso na atitude daquele povo, né, de reverência ao Senhor e dar destino à sua geração, né, ao filho, como salvação aconteceu com Oséias, esse era o significado do nome dele, e depois o Senhor dá, né, e mostra para a gente a Bíblia apontando como uma profecia, né, porque Moisés deu o caminho. Estou roubando a fala agora do pastor Edilson aqui no último encontro que ele teve aqui. Ele deu o caminho. Moisés já foi o cumprimento Josué já foi o cumprimento da promessa, né? A promessa se cumpriu e mesmo assim a gente via que o ato da promessa se cumprir não quer sintoma e está resolvido, né? Ainda tinha atitudes que a gente vai ver na vida de Josué, que isso nos reflete nos dias de hoje como cristão, né? E quando você fala que Josué foi ele representou um Cristo na época, né? Hoje eu vi isso aqui no templo, por um pastor, não vou lembrar o nome aqui, e e me impactou muito, né? Porque o cristão, ele fez essa pergunta: você é cristão? Sim, todo mundo, né? Somos cristãos. O que é ser um cristão, né? É um pequeno Cristo. Então, se você é Cristo, se você é um pequeno cristão, então você é a salvação, é o salvador dos dias atuais. Você é o salvador da sua casa. Então, você representa Cristo, né? E isso, assim, traz um vigor para a gente e, ao mesmo tempo, um peso da responsabilidade que a gente tem que, cada dia mais, meditar nas Escrituras e fazer dela a sua decisão no dia a dia. Amém. Né? Amém. Amém. É isso aí. Aí vai. Aí eu tinha colocado aqui um segundo exemplo de ratificação de nome, foi o que aconteceu com Jacó, a sua mudança de nome em função de sua postura, né? Algumas referências eu coloquei aqui. E aí a gente conseguiu, eu coloquei mais um segundo exemplo, que da postura dele, né, quando ele lutou com o anjo, e o seu nome de destino, que Jacó tinha aquele que usurpou do irmão, né? E o nome dele foi mudado para Israel, né? Dando uma nova significância e um novo destino. Então, a importância do nome, né? Até minha mãe gostava muito não aceitava, né? Não gostava de apelido, né? Eu pus o seu nome, é o seu nome, não aceite apelido. É porque, muitas vezes, existe apelido, né, maldoso e que, às vezes, dá até destino ruim para a pessoa, né? A gente não percebe isso. Amém? Amém. Bom, os 5 primeiros... Então, assim, aquilo que acabei de falar aqui agora, os 5 primeiros livros apontam o caminho que Moisés direcionou através das leis. E o livro de Josué, o cumprimento da promessa. Aí eu fiz um paralelo, que é assim, todas as escrituras, ela aponta para Cristo. No livro de João, no capítulo 14, de 1 a 4, né, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Vou vos preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, verei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Então, o Senhor é o único caminho, né? Aqui eu fiz, quando eu estava estudando, eu vi um paralelismo aqui assim, muito forte, de um ato profético que Josué, né, recebeu o caminho através de Moisés, e o Senhor Jesus, hoje na segunda e eterna aliança, ele é o único caminho, não tem outro caminho a não ser por ele. E a gente precisa estar aliançado ao cumprimento e perseverar até a eternidade, onde
a gente contemplará a glória com ele. Amém? Bom, aí na sequência, o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 1 ao 9, eu dei esse título para o entendimento, o posicionamento. Amém? Então tá, Josué no capítulo 1 ao 9, o posicionamento. Amém? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa a esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que eu pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias de tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te. Tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mando eu? Esforça-te, tenha bom ânimo e não temas, nem te aparte, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Irmãos, quero dividir uma experiência com vocês. Eu muitas vezes meditei nessa passagem aqui, né? Nesse momento que há uma transferência de liderança, vamos dizer assim, né? Me colocando naquela situação ali. Então, assim, veio-se um cargo de peso muito grande sobre, imagino, Moisés, né? Josué, quando recebeu, né, a manifestação do Senhor diretamente com ele, dando ele um destino e um posicionamento. E agora, o que eu faço, né? Para onde que eu dou a direção? Então, muitas vezes eu usei isso aqui, assim, pensando, lendo isso aqui, como nos desafios que viriam na vida dele. Mas, no estudo, eu mudei um pouco o conceito, a interpretação sobre isso, porque está claro aqui que o esforçar dele e não abrir mão e ser perseverante é com o valor da palavra e não com os desafios que ele virão, porque isso o Senhor o faria por ele. E a gente vê o testemunho depois em várias situações da conquista das terras, né, que não era na mão do homem, não era por causa de Josué, é por causa do Senhor e por causa de alguns temas como a obediência, né? O posicionamento, e ele prevalece para nós nos dias de hoje. Nós temos que nos posicionar diante das Escrituras. Eu, como servo do Senhor, muitas vezes, né, a gente tropeça, vamos dizer assim, né, nos nossos posicionamentos, porque isso não tem nada a ver, isso tem a ver, né? Eu vou ser politicamente correto aqui com o meu vizinho. Às vezes a gente acaba cedendo e se desviando da palavra, né? A palavra ela é clara, né? E aí é o seguinte, se a gente não tem um relacionamento com a palavra, esses assédios, eles são muito mais suscetíveis ao nosso coração e às vezes a gente acaba se corrompendo com a aliança com a palavra. Eu grifei o versículo 8 e ele cria um link para ir lá em Deuteronômio, capítulo 6, 4 ao 7. Shema. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força.
essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás o teu filho, e delas fará assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Então, assim, está claro aqui, né? Acho que a palavra, a escritura, ela é bem explícita, e às vezes a gente passa assim, né? Passa igual um avião, voo de cruzeiro, e não presta atenção. E olha para você ver o vínculo, né? O Senhor falando com Josué: meditai de dia e de noite para que cumpra. Como é que eu vou cumprir se eu não medito? Né? E aqui tem uma outra tradução que foi muito forte quando estava lá fazendo o Shema lá, que a ensinarás está lá como inculcará. Eu vejo muito mais valor na palavra inculcar, porque ensinar, eu ensino, você pega essa caixa e coloca ali. Então você meio que vai que um discípulo, meio que um robozinho. Agora, quando você inculcar, eu entendo que eu estou te dando a chance de você refletir, medita. Inculcar, você pôr o seu cérebro para trabalhar sobre aquilo que você está lendo. Eu não quero que você simplesmente faça, mas isso, que ela crie valor para você, que ela, né? Então, assim, eu acho muito lindo as escrituras, que quando Josué está lá no versículo, o Senhor fala com ele que deve meditar, né? As leis já estavam lá, né? E as escrituras elas já vão se firmando, se amarrando uma na outra, né? Então, assim, o posicionamento de Josué, ela faz a gente refletir sobre o nosso posicionamento nos dias de hoje. Então, assim, a Bíblia não tem nada de velho, de ultrapassado, ela é muito atual, né? E a gente precisa muito disso, dessa aliança com a palavra, desse não abandonar o dia a dia, as suas decisões diante das Escrituras. Amém? Amém. Na sequência aí, eu coloquei ali como um título de memorial, reconhecimento e redenção. No livro de Josué, no capítulo de 8 ao 4, de 8 ao 9, desculpa aí. Amém? Alguém pode me ajudar aí na leitura então? Para a gente não perder a prática. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, levaram-nas consigo, alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, e levaram a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Amém, amém. Acho que todos têm o discernimento, o conhecimento dessa passagem, que foi o primeiro desafio, né, se posso falar assim, de Josué, quando o Senhor disse ele, os primeiros passos a alcançar a terra teria uma travessia, né? E aí um dos milagres do Senhor foi a separar as águas novamente para a passagem. E ali o Senhor ordenou que pegasse, e Josué mandou que as 12 tribos, cada um representando, tirasse uma pedra do rio e levantasse um memorial, né? Mais uma vez, assim, a gente olha para isso aqui, né? O memorial, o reconhecimento. Hoje, nós vivemos o tempo da graça, né? Se a gente olhar para o que Cristo fez por nós na cruz, e tudo isso que nós herdamos, o Espírito Santo que nos habita, que podemos ter o livre acesso a Ele. Eu falo que podemos porque esse acesso quem dá somos nós temos esse direito de escolha. Quantos memoriais a gente deveria se levantar então? Né? Quando a gente deveria, memorial eu entendo como reconhecimento e redenção. Então hoje quando levantamos, exercemos o nosso memorial, a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por todo o direcionamento, por todo o zelo que Ele tem conosco, ainda que não nos merecemos, né? Nós vivemos esse privilégio, muitas vezes a gente ignora, né? E precisamos ter esse ato de reconhecer, né? E se render realmente às Escrituras. Amém? Cília, parece que tem hora que a gente tem que ser direcionado a levantar esse memorial.
Isso deveria ser alguém falando para você fazer. Vou dar exemplo aqui. Nosso pastor ensinou a gente que todo dezembro, primeiro domingo, a gente reúne a família e faz o culto de ação de graça, pelo ano que a gente teve. Eu acho que não precisava ter esse direcionamento. Claro que ele é bom que vem do nosso pastor, mas eu acho que deveria ser do nosso coração. E é isso que você está falando. Às vezes a gente tem que ser orientado a levantar o memorial de gratidão, de adoração do Senhor. Amém. Nós também. Sim, maravilhoso esse depoimento, porque assim, volta de novo, né? Me coloco, estou falando de mim, tá, gente? O quanto eu sou omisso com as Escrituras, né? Isso me faz me refletir o quanto nessa experiência o Senhor me falou, me mostrou o quanto eu preciso me relacionar, porque assim, como é que eu tomo as minhas decisões no dia a dia, né? Eu gosto muito de falar com a minha esposa, com minhas filhas, assim, em tudo dai graça. A gente não tem discernimento de nada sobre essa terra. Pneu fura, estoura, toma um prejuízo qualquer, o destino de uma rota que eu tinha traçado, que era bênção no meu entendimento, eu falo, né? Não, o que está acontecendo aí? Tudo dai graça, porque a gente não tem o discernimento para entender do livramento que a gente está tendo, né? Eu entendo que quando a palavra me fala que tudo dá graça, é porque está dizendo para nós o seguinte: vocês não têm discernimento de toda a atmosfera que está sobre vocês, né? E aí a gente precisa realmente voltar para a palavra, meditar nela todo dia mesmo, tá? Buscar do Espírito Santo, porque assim, tem muita coisa que eu tenho aprendido aqui na escola bíblica, e às vezes tem sido omisso por não dar continuidade, não insistir isso em casa. O convite me foi feito, acho que foi em novembro que o pastor Adriano me falou sobre isso. Eu fiquei mês de dezembro praticamente todo fora de casa, trabalho, e falei, pô, é uma oportunidade, eu vou ficar concentrado. Cara, eu não conseguia ver nada. E eu pelejava. Aí, aos 47 do segundo tempo, o Senhor falou, agora vou te dar um caminho aqui, tá? Tudo é uma prioridade. Aquilo que nós tivemos prioridade, nós vamos fazer. Amém. Se nós não tivermos prioridade, nós vamos sempre achar que não tem tempo. Sim. Incrível, cara. Se nós não tiver prioridade em estudar a Bíblia, nós vamos ter tempo para ler a Bíblia. Eu vou estar tentando lembrar a frase aqui, a minha esposa está ali, ela me ajuda. Já chegou, meu apoio está ali. Minha outra metade. Mas a gente fala, as Escrituras nos ensinam que onde está, como é que me ajuda aí? Onde está o teu tesouro? Amém? Então, assim, onde tem estado, então, o nosso tesouro? Qual que é o nosso tesouro? As nossas necessidades carnais nessa terra. Quando falo necessidade de pensar algo pecaminoso, mas não, é as suas prioridades humanas, né? E aí, onde que está onde você tem colocado o seu valor, né? E aí a gente tropeça e depois descobre lá na frente, quando estava tendo esse momento de estudo com a palavra, meu Deus, obrigado, Senhor, porque ainda há tempo para mim corrigir a rota, né? Porque a gente, querendo ou não, eu falo isso muito com as minhas filhas, a gente querendo ou não, nós somos seres sociáveis. A Escritura diz que não é bom que o homem ficasse só, né? Então, a gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para viver em comunidade, relacionar. E querendo ou não, a gente somos seres influenciadores. A gente influencia e é influenciado. Aí eu sempre falo com elas a diferença de uma pessoa quando atinge a maturidade, que ela tem esse discernimento. E ela, sabendo, tendo consciência disso, ela escolhe os seus ambientes conforme as Escrituras te mostram, para que você tenha ciência que você vai ser influenciado, né? Dou exemplo disso, que eu fiquei 8 anos fora de casa praticamente, quando estava trabalhando de GCA, porque ficava lá 3, 4 dias, às vezes semana na época da pandemia, então foi difícil para a gente em casa, né? E eu vi muitos casos de amigos meus lá, né, colegas de trabalho, que se perderam,
entendeu? Assim, se envolveram com alcoolismo, se envolveram com prostituição, né? Aceitaram o assédio. Os caras, vamos jogar uma bolinha lá, não sei o quê. Falaram, não, prefiro ficar em casa, vou descansar. Meu propósito aqui é claro, ficar para trazer sustento. Não... mas você é muito religioso. Não, cara, eu citei isso para eles. Eu sei que eu sou um ser influenciável e também vou sofrer influência. E muitos deles, né, eram homens de caráter muito reto e tudo, embora não ser cristão, mas foram aceitando os assédios. E nós, cristãos, né, é importante a gente entender isso, que, eu vou usar esse termo, nós não temos imunidade parlamentar, nós não temos imunidade celestial, né? Não existe isso. Todos nós estamos vulneráveis aos assédios desse mundo. Então, assim, refrisar muito, né, que ali no primeiro capítulo de Josué, né, meditar de dia e de noite, e vai lá, a gente precisa de estar inculcando, insistindo, né? E uma coisa que eu quero dar como testemunho aqui também, que junto com os irmãos e com os pastores, que eu acho muito lindo, né? Quero dividir isso, que eu aprendi com vocês aqui, que é o sentar à mesa. Né? Eu tive a honra do pastor Teles lá em casa, o pastor Bruno. Cara, nós fizemos uma noite lá e assim, degustando da palavra, né? Já tive mesas até na casa base, com o pastor Edilson, com os pastores lá. É lindo demais, né? E é gostoso, porque você vê o mover de Deus, porque todos ali estão sedentos pela palavra. E é uma coisa assim, muito espontânea, e que eu aprendi com os meus pastores mestres aqui, e é muito gostoso, sabe? E eu fui muito discipulado por esses momentos. Até dou como testemunho, como um incentivo a gente continuar com esse momento. Amém? Então, dando continuidade aqui, a outra referência, eu dei como título de desobediência. Amém? No livro de Josué, no capítulo 7, de 1 ao 24, eu gostaria que lesse os versículos destacados aí para mim, quem tem acesso aí, pode me ajudar? O pecado de Acã, versículo 1, Josué 7, 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Amém. Versículo 13. 13. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para o mundo. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e suas filhas, e a seus bois, seus jumentos, e as suas ovelhas, e sua tenda, e a tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acã. Amém? Amém, é os três. Irmãos, porque que está claro aqui, né, as escrituras têm um depoimento muito claro da questão de estarmos aliançados com a palavra. Né? Muitas vezes, a gente estava falando até há pouco aqui, alguns minutos atrás, sobre a questão do assédio. Né? A gente vê claramente que ele foi assediado pelas finas tratarias, pela a beleza e eu vou dizer assim, até pelo ouro e tal, né? Ele foi, como eu vou dizer, ele cedeu às vontades da carne dele para se desviar de uma coisa que já estava determinada, não era para se aproveitar nada, né? Eu me lembro
né, no livro de Samuel também, né, o rei Saul, né, quando ele se desvia separando para oferecer uma oferta, né? E o profeta fala com ele: por acaso Deus se agrada mais de sacrifício do que de obediência? Né? Então, assim, nos alerta para essas questões dos assédios que nós temos nos dias a dia. Né? A gente está sempre sendo ofertado, né, para que a gente quebre a aliança. Né? E a gente sabe, as consequências são muito claras aqui. Hoje nós vivemos o tempo da graça. A gente deve tomar muito cuidado com isso. Nós vivemos sim, né? A graça já nos foi dada. Nós não vivemos um tempo de libertinagem, né? Não podemos confundir isso, porque o Senhor já veio e já mostrou o caminho, como João 14 lá, né? Eu sou o caminho e a verdade. Aquele que quer vir após mim, pegue tua cruz e venha, me siga. Entendeu? Isso não quer dizer que vivemos o tempo da graça e que está tudo liberado, eu vou lá, como diz, pico o pé no balde, volto e está tudo resolvido. Não é dessa forma. Para tudo há uma consequência, né? E muitas das vezes a gente, eu acredito que todos aqui têm testemunho do tipo, que a gente não pode dizer se a partida do irmão ou aquele conhecido ou ente querido, se ele realmente herdou a salvação. Qual foi conforme a caminhada dele. Então, isso me faz muito refletir sobre o zelo, sobre me cuidar, sobre me reservar diante da Escritura, cumprindo ela, não como um ato religioso, né, como aprendi aqui também, quando a gente estudou as 7 igrejas, né, como vê lá Efésios, né, nas cartas a Éfeso, e lá fala, né, era uma igreja virtuosa, né, que tinha um vínculo em cumprir e se preservar contra os falsos profetas, tinha obras grandiosas, mas no meio do caminho se perdeu, porque perdeu o primeiro amor, porque começou a valorizar mais as obras. Eu imagino, eu entendo, né, poderiam até me corrigir aqui, que eles estavam começando a entender que é pelas obras que eles seriam salvos. Né? Estava começando a virtuar, nós estamos bem, você vê, tempo novo, maravilhoso, estamos no caminho. Né? Aí, de repente, o profeta chega e confronta, traz a direção, não deixa de dar honra ao Senhor nosso Deus. Amém? Esse ano, pastor, talvez esse ano, como o pastor colocou um tema de recomeço, nós começarmos a reviver a isso. Amém. Isso é voltar. Amém. Recomeçar aquilo que é original. Glória a Deus por o Senhor estar nos cuidando, nos direcionando, né? Existe uma forma também, não é só fazer. Não é só sobre o resultado do fazer. Semana passada até os exemplos, você falou também de Saul aí, os filhos de Arão, né? Abiú e Nadab, né? Que foram oferecer um fogo, né? E ofereceram fogo estranho ao Senhor. Então, eles eram sacerdotes, mas existia uma forma. Deus já tinha ensinado a forma, o fogo que era para acender o incenso, tinha que ser tirado do altar do holocausto, e eles foram fazer da forma deles e morreram. Né? O Saul, que você citou aí, é outro exemplo. Porque Deus falou, olha, da batalha, você não vai eliminar todos, não vai deixar sobrar nada e não vai pegar nada. É o exemplo de Acã aqui, que cresceu o olho e pegou a capa. E Saul, além de pegar os despojos da batalha, né, do inimigo, as coisas do inimigo, ainda preservou a vida do rei, né, do Amaleque. Né? Então, assim, o que a gente aprende com isso? As coisas de Deus não são só fazer. Existe uma forma correta, né, de como fazer. Amém, amém. E muitas vezes é interpretado o cristão como uma religião. A gente não se trata de uma religião, se trata de um reino. Né?
Se trata de uma postura, de um novo destino, né? Como profecia, né? A posição de Moisés e de Josué, né? Manifestando, mostrando o caminho que hoje nós temos ele bem claro, que é o Senhor Jesus, né? Que é o caminho que ele nos deu, que é os evangelhos, depoimentos que ele deixa claro para a gente, né? Um versículo que na minha conversão sempre martelou, eu sempre guardei ele com muito carinho, né? Está registrado lá em Mateus e em Lucas, eu não sei citar o capítulo, não tenho essa habilidade, mas o Senhor Jesus disse: assim como quereis que os homens vos façam, assim vos faça também a ele. Isso é muito explícito, né? Às vezes a gente, na igreja aqui, eu chego aqui, os irmãos nem me cumprimentam. A Escritura está me ensinando, né? Você gosta disso? Começa a abraçar que você vai ver como é que você, né? Começa a se posicionar que você vai ver, né? Então, assim, se eu não gosto de brincadeira, então não brinque, né, com certos tipos de brincadeira. Se eu gosto de ser bem recebido na casa, quando eu vou lá na casa do pastor Edilson, aquele churrascão todo, quando vou lá em casa, rápido de novo também, né? Entendeu? Então, assim, é claro, né? A Escritura é claro. A gente precisa de plantar, né? O Senhor nos ensinou. Eu queria falar bem rápido. Amém. Que eu achei muito interessante quando você citou o versículo 8, o versículo 9 do capítulo 7, quando Josué ele ordena, né, a respeito das 12 pedras que seriam colocadas para o memorial. Só que no 9 ele faz. Tem uma lição ali. Ele não ordenou para que as pessoas fizessem, ele ordenou e foi o exemplo para isso. E quando você falou de memorial, o que você faz quando você acorda? É um memorial. E quando a gente vai ver 12 aqui, 12 é tempo de governo. Deus estava estabelecendo um tempo de governo para a nação naquele momento. E quando ele vai ver aqui, quando ele faz, ele coloca no assento dos pés dos sacerdotes. Isso é muito interessante. A gente tem que levar isso para nós e criar memórias de afeto com a nossa família, com o nosso mundo, tudo. E aí, quando a gente fala de sacerdócio, Pedro vai falar a respeito disso. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo eleito e adquirido. Amém. Para fazer e realizar as boas novas, levar o Evangelho de Cristo para as nações. Então, a Bíblia toda fala de Cristo, né? Tudo é Cristo. Então, quando nós vamos ver esse paralelo, a gente vai ver que Deus está estabelecendo um tempo de governo, de memorial de governo para a nação de Israel e hoje para nós, que somos a igreja Israel de Deus, né? Amém. Então, esse tempo de sacerdócio, nós temos que fazer memória todos os dias. E aí a gente vai inculcar isso nas nossas gerações. Lindo, a gente não pode lindo. deixar herança somente. Nós precisamos deixar um legado. Porque, por exemplo, hoje nós vemos aí na Constituição, na política, em todas as áreas da sociedade, uma bagunça. Você entendeu? Mas só que se a gente for ver isso, o que a gente precisa? Deus ele não está querendo mudar o Brasil. Deus quer mudar a nós. Sim. Ele quer mudar o povo. Ele quer que o povo se posicione. Mas com um tempo de quê? De governo. Igreja é governo. Porque quando Deus ele vai falar para o povo sair do deserto, ele fala, diga o povo que marcha. Ele não estava vendo o povo como escravo mais. O povo já era exército. Pronto. Aleluia. Acabou. A nossa mentalidade precisa mudar. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Mudar, transformar a nossa mente para verdadeiramente exército, soldados de Cristo. E Acã esqueceu disso. Se Acã tivesse lembrado do memorial das 12 pedras, ele falava, não, nós temos as tribos e somos governantes dessa terra. Nós vamos tomar posse da terra. E nós vamos fazer conforme a lei manda, meditar. Não só ler. Meditar, irmão, você parar e ficar o dia inteiro pensando naquilo. Amém. O que eu posso fazer a respeito da minha família? Qual é o destino que eu estou dando para os meus filhos?
E através disso nós temos uma igreja sólida, uma igreja que vai governar a terra. Ela não vai abrir mão desse governo por nada. Aleluia. Amém? Amém. E aí a gente vê isso ao decorrer da história, quando você fala dos 66 livros, Isaías 66 capítulos, onde 39 é o Novo Testamento, no 40, se você pegar o 40 para você ler, no versículo 3 vai falar a voz que clama no deserto, é João capítulo 1. E aí ele divide dos 27, 3 de 9, que o primeiro fala de Cristo, e no tema central é Cristo, que é o capítulo 53, quando ele fala, e agradou Deus em moê-lo. Aleluia. E aí ele está no centro do centro do centro. Amém. Então a Bíblia não tem ponta solta. Então nós temos que estabelecer em nós um tempo de governo. E aí nossa mentalidade precisa mudar. Glória a Deus. E nós precisamos obedecer. Amém. Obrigado pelo bom. O que falar? Que toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus e o governo do Senhor Jesus. Amém. Então, essas 12 pedras, ocorreram aos pés do profeta, justamente sobre o governo do Senhor Jesus sobre a vida dos homens. Sim. Anunciando o governo de Jesus aqui na terra. Aleluia. Todas as escrituras apontam para o Senhor Jesus, o governo do Senhor Jesus. E todo governo está o quê? Ao sucesso, Senhor, no caminho do Senhor. E é no caminho do Senhor Jesus. Aquele que anda no caminho do Senhor Jesus, ele vai ser isso. Como falei aqui, ó, Isaías, está olhando aqui também, Isaías 9:6, o governo está nos seus ombros. O governo do Senhor Jesus vai estar estabelecido na terra. Aleluia. Guiar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Na verdade, é o quarto profético. Amém. Amém. Maravilha, maravilha, irmãos. O problema é que nós queremos pegar o governo do Senhor e queremos colocar nós como governo disso. Aí já não é reino de Deus, é reino do homem. Aí vira Aí nós religião. vamos com as nossas ideias e perdemos os princípios. Falamos muito hoje do Evangelho do Reino, sim ou não? Sim. O Evangelho do Reino, neste momento, não é pregado. Pregado, neste momento, é o Evangelho da Graça para nós alcançar o Reino. Porque quem vai pregar o Evangelho do Reino é o Cristo. Baseado no livro de Apocalipse, dizendo que ele virá, reinará com quem? Conosco. Vai cumprir Mateus 24. Enquanto o Evangelho do Reino for pregado aonde? A todo. Não virá o quê? É aí que está o segredo. Só que nós já estamos querendo fazer aquilo que é para Cristo fazer. O que Cristo deixou para nós é pregar o Evangelho da graça. Nós queremos antecipar aquilo que Cristo vai fazer. As pessoas não vão para o inferno por causa do pecado. Elas vão para o inferno por rejeitar a graça do Senhor. Amém. A partir do momento que foi anunciado e ela rejeitou. É aí que está o negócio. Se Amém. observar, aí não teve briga entre Moisés e Josué em transferência. Moisés trouxe lei, Josué manifesta a graça. Jesus, quando ele vai para a glória, ele disse: se vocês crerem em mim, enfrentarão obras o quê? Menor ou maior? Maiores. Isso é transferência. Está dizendo, ó, o que vocês vão fazer é muito maior. O problema é que nós não queremos que as pessoas façam melhor do que nós. Estou trazendo nós aqui, tá? Uhum. Olha que maravilha você ensinando aqui com tanto conhecimento. Uma oportunidade que um líder está te dando, ele está dizendo: você vai ser melhor do que eu. Isso é transferência, é coisa linda. Amém. Aí não dá discussão, não dá nada, só mantém, né? Glória a Deus. Maravilhoso. Obrigado, pastor. Ainda dentro desse tema, né? Como o pastor Ricardo Teles comentou, né? Que a gente deve inculcar e a gente tem que... Vou até roubar uma outra fala aqui de um outro pastor muito me influenciou nos últimos tempos, o pastor Ed. Né? A gente estava em casa, lá na mesa, nós dois lá, e a gente soltou alguns assuntos sobre casais. Aí ele falou: muito lindo o zelo, né? Os trabalhos de casais, mas eu me preocupo muito mais com que a minha esposa veja Cristo em mim. Eu preciso mostrar Cristo. As minhas atitudes têm que... E isso assim, como diz a Escritura, me inculcou, me impactou. Eu falei, é muito mais forte
do que mimos, né? A sociedade hoje é muito presa a mimos. Nós temos problemas dentro da nossa casa com os nossos filhos, porque a gente não discipula, a gente mima. É uma questão de agradar para poder trazer ele para o caminho, não é. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. A Bíblia diz que passar disso já não alivia. E aí, dando um exemplo disso, recentemente com a minha filha, nós saímos esse fim de semana passado, que até a gente furou a sequência aqui, né? Agradeço a paciência dos pastores aqui por isso. E a gente estava em família, né? Foram 3 famílias, né? Viajando junto, estava aquela farra gostosa, né? Uma casa alugada, aquela coisa, piscina. E ela tinha saído de um feriado prolongado cedido pelo Estado, que ela está prestando serviço no juizado em Ibirité. E ela foi, negociou e o chefe dela liberou ela. Não, você vai com a família, não tem problema, não pode faltar segunda e terça. E aí na empolgação lá, né, no assédio, de novo, né, a família, tudo muito saudável, né, começou a pensar, não, acho que eu vou ligar e vou falar que deu um probleminha. Aí eu vi, né, as articulações acontecendo no ambiente, e aí eu fui puxar ela no cantinho, a gente foi caminhando na areia lá, falei, filha, a gente tem que pensar que a gente tem que realmente ser um caráter de cristão. E nós representamos a Cristo. Nós somos Salvador do dia de hoje. Qual o testemunho que você vai dar disso? Você já foi premiada, né, pelo todo prestado de serviço que tem tido lá, uma credibilidade que ele entendeu o seu momento de família, que não coincidiu com as mesmas datas que você estava disponível. E te cedeu. Agora você vai romper com isso? Esses exemplos que a gente está vendo na Escritura, que a gente tem que trazer o exercício, né? Aí quando você fala em inculcar, em influenciar e dar destino, né, aos filhos, a gente não abrir mão disso, né? Não abrir mão das Escrituras. Eu tenho que ter um caráter reto diante de Deus, né? Então, quando o que a gente aprende nas Escrituras, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, isso não pode afastar do nosso caráter hora nenhuma. Pô, se eu combinei, está combinado, né? Coisas que a sociedade moderna vem se perdendo, né? Que meu pai gostava muito de falar que o fio do bigode tem muito valor, né? Que a palavra do homem, né? Mais vale a palavra do homem do que o dinheiro no bolso. Hoje em dia tem que ter promissório, notado, não sei o quê, cartório, por quê? Porque os homens não têm mais palavra. E eles se desviaram, né? O caráter vai sendo desviado, porque mesmo a sociedade não sendo cristã, né, a gente lembra que algumas coisas a gente se perdeu na sociedade. Não tinha o tal do juramento com a mão em cima da Bíblia quando um juiz chamava para um depoimento, para uma testemunha. Isso existe hoje. Isso foi, os caráteres lá vai sendo destruído, né? E nós, como pequeno Cristo, nós temos que manter a linha, como o pastor Teles, o pastor Edilson reafirmou aqui, para que a gente não se desvie, meditar de dia e noite, né? Tenham cuidado, né? Os evangelhos têm que estar entranhados na gente, né? A gente tem que aprender a doar, a ceder a semente para que ela germine e não guardá-la, né? Amém? A palavra foi tão forte para Josué que o próprio Deus falou com ele: você não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Está dizendo, você mantém o quê? Focado Isso. em um propósito. Isso fala muito com a gente, não fala? Arrebenta com nós. Nós temos que olhar para o Evangelho, cara. Essa é a realidade. A Bíblia, o Evangelho, as pessoas levam ela muito macio. Mas a Bíblia ela é radical. Não é não, pastor? O Evangelho num todo, quando eu trago aqui radical, imagina alguém falar com você assim, você tem que arrancar um olho seu se você quiser entrar lá. Você tem que cortar uma mão sua se você quiser entrar lá. Isso não é radicalismo, não? Imagina Jesus sentado na mesa dizendo assim, esse é meu corpo que será partido por nós. São detalhes, irmão. Só que nós queremos romantizar o Evangelho. E o Evangelho não se romantiza. E o romantizar é meio que aliviar, né, as responsabilidades. É só que o livro na Bíblia, irmão, que ele é o romântico, apontando também para a noiva, para Cristo.
que é o livro de Eclesiastes. O resto, irmão, é pau na muleira. É disciplina, é disciplina. Amém. Né? Amém. E aí, irmãos, para finalizar o tema da desobediência, eu busquei referência lá no livro de Lucas, de 19 ao 21, e eu frisei aqui. Alguém pode ler aí? Só para a gente não perder o costume. Livro de Lucas, 19 e 21. Alguém se habilita? Vou lá então. Juntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. é só para que a gente venha alimentando. Eu achei muito lustro trazer isso aqui, porque só reafirma o Senhor nos mostrando exatamente o caminho, né? A gente isso não quer dizer que a gente não pode desfrutar daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. É a gente entender, se chegou às nossas mãos, tem um propósito, ele não pode ser ajuntado. O pastor Edilson gosta muito de falar, para servir. Você está aqui, se ele está confiando em você, é algo para que você sirva, para que você contribua, para que você contribua para o reino com os irmãos. Esse texto aqui, não ajunteis, é o mesmo que seja assim, não seja apegado nisso. Isso. Tá certo? Não deixa que isso te tira o que é maior. Então você não precisa ajuntar isso, você não precisa ser apegado nisso. Porque, só que você tem uma ideia, o rico morre. O que o rico leva? Nada. O pobre morre. O que o pobre leva? Também, mesma coisa. É incrível que pareça, nasceu pelado? Sim ou não? Não é verdade. A primeira veio do qual o pó voltará. Foi nós colocamos, alguém colocou em nós. A última também não. O último carro não tem motor. Amém. Amém. Ô, irmão, sim, eu quero agradecer a oportunidade, né? A gente está encerrando aqui agora. Agradeço os pastores a contribuição e a confiança. Tá? Foi o primeiro pontapé. Desculpe que a gente gostaria de fazer de uma outra forma, mas fica aqui minha gratidão. O Senhor quis assim, né? A gente tem que entender. Amém?